hoje com a presença muito especial. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Melk Carvalhedo, que é um dos produtores aí mais ativos da nossa música, com história, né? Com muita história para contar. Então temos aí alguns trabalhos históricos aqui para serem. Olha só, a Juliana foi a primeira. Seja bem-vinda, Juliana. Já já. Agora deu certo. Bom dia. Salve! Bom dia, pastor. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Super bem. E minha voz Então, tá ok aí também? também, tá ok. Estamos Que ouvindo bom. você. Já tem Que bom, pastor. uma turma boa aqui chegando, acompanhando algumas figuras já aqui. Marinho Brasil aqui com a gente. Meu Wesley Deus do céu, hein? Marlene. Olha Wesley aí. Marlene do Milad também já estão aqui. Rapaz, Que Marcelo do bom. Cato Barné. Tem uma galera Que aqui ouvindo. legal. E eu Que quero legal. agradecer, Só galera de peso aí, hein? Só meu. meu amigo. O pessoal brinca aqui e diz, fala assim, às vezes a live fica pesada, daqui a pouco quem eu acho que É, aparece aqui é o Mauricião. O Maurício da Sony está sempre passando aqui pelas lives também. grande Então, Maurício, meu amigo. turma boa. Gente, Só posso é, agradecer, Mel, que é você por ter aceitado aí o convite. Eu sei que sua vida é bem corrida, mas muito obrigado aqui por falar com a gente nesse espaço. A gente tem conversado sobre a história da música, né? Todas as sim. vertentes. Então é um grande privilégio conversar contigo essa manhã. Ô, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço mesmo o carinho aí e o convite, né? A gente já tinha combinado uma outra data e houve um desencontro, mas agradeço ao senhor por ter tido aí a paciência de, não, vamos marcar outra data e hoje deu certo, graças a Deus, né? É que nem o senhor Tranquilo. falou, às vezes a gente é na correria, viaja muito, não fica sempre no mesmo lugar, enfim. Mas que bom estar aqui ao vivo com o senhor e para a gente bater esse papo aí. Tem muita coisa para a gente falar sobre a música, que é sempre a vida, é o que corre na veia, né? E com essa galera que está aí compartilhando com a gente, eu fico muito honrado, né? Você falou do Marinho Brasil. Marinho Brasil, só para já antecipar aqui, a gente tem uma história de longas datas aí juntos, né? Já gravamos N trabalhos aí, de sucesso no Brasil, juntos, eu e o Marinho. Foi uma descoberta minha, o Marinho, se você não sabe, né? Olha aí. É, eu gravava em Curitiba, produzia em Curitiba quando eu comecei minha carreira, lá no início, tem uns aninhos já por aí. E o dono do estúdio lá, eu precisei de um tecladista, e o dono do estúdio, ó, tem um cara aqui que eu acho que resolve. Aí, só para não tomar muito tempo, eu falei, chama aí, né? Eu não conhecia ninguém, não conhecia o Marinho também, aí o dono do estúdio já o conhecia, ele já produzia lá com eles. Aí chega o Marinho lá para tocar, eu vi aquele baixinho assim, eu falei, pô, será que esse baixinho toca mesmo, né? Mas o cara é monstro, né? O cara é monstro. Aí gravamos muitos trabalhos, trouxe ele para São Paulo, gravamos grandes produções na época. Depois ele seguiu sozinho aí, né, em São Paulo, morou vários anos. Hoje está de volta em Curitiba. Eu gravei com ele há pouco tempo agora, o último EP da cantora Lauriette, ele gravou comigo. Olha só, é muita história mesmo. Vamos começar do começo então, Melk. Bora. Fala pra gente, inclusive, você é maranhense, não é isso? Sou maranhense, pastor. Sou natural Ah, de lá. você é de qual cidade? Rapaz, eu nasci numa cidade por nome Lago da Pedra. Fica a uns 320 quilômetros da capital de São Luís, né? Ah, Aí tá. fui criado lá nesse interior até os 17 anos. Até os 16, que quando eu completei 17, eu já vim para São Paulo, que era o meu sonho era estudar música. E lá no interior do Maranhão, na época, a gente não tinha a internet. Hoje, qualquer pessoa em qualquer lugar desse tem acesso a tudo que a gente tinha aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, na época. Na minha época não tinha. Só se você viesse para esses grandes centros. Lá no interior, não. E eu falava pro meu pai, ó, quando eu terminar aqui os estudos aqui do ginásio, que era na época, né? Hoje mudou, hoje é fundamental. Quando terminar Uhum. o ensino fundamental aqui, eu quero ir para São Paulo estudar música. Eu era menor de idade ainda. Meu pai falava, tudo bem, se você quiser ir, você vai. Minha mãe não queria deixar, não, o menino é menor de idade e tal.
Mas aí a gente achou um jeitinho e eu vim para São Paulo estudar música. Aí começou toda a história. Que beleza. É porque eu tô no Maranhão, eu tô em Timon, colado em Teresina. Rapaz, sério? Eu não sou maranhense, mas eu tô pastoreando em Sim. Timon. Tô em Olha Timon que já tem uns anos. bênção. Rapaz, vou te visitar aí, hein? Ó, pois quando eu passar aqui a gente se encontra. Tem uma turma boa aqui, o Naum tá aqui perto também. Tem um pessoal aqui muito fera no Maranhão aí de música. Então tô aqui em Timon, tô no Maranhão, é colado em Teresina, mas eu tô no Maranhão. Então, Eu conheço Timon, eu sei, atravessou a ponte aí, já é Timon, aí pertinho de Teresina, é verdade. exatamente, exatamente. Ô Mel, como foi então? Vamos dar o pontapé aqui da a pergunta que eu sempre abro, né? Como foi que a Sim. música surgiu na sua vida, esse interesse, e como é que ela cruzou com o evangelho? Ih, pastor, não foi nem que ela cruzou, ela já nasceu cruzada já. É, na verdade, eu vou voltar então um pouquinho no início aí, já que a gente está falando de Uhum, Maranhão, já que a gente está falando de Maranhão, vou ter que falar também da minha história, como começou já ao nascer, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai já era pastor aí no estado do Maranhão. Ele foi pastor, ele é piauiense, uhum. e foi um dos pioneiros, um dos pastores pioneiros nessa região, Piauí e Maranhão. Ele foi Olha, várias igrejas do estado do Maranhão, foi ele que fundou. Ele foi o primeiro pastor de várias igrejas. Então, quando eu Qual, nasci, ele já qual, era pastor de qual igreja. denominação? Qual denominação? Assembleia, Assembleia? pastor. Assembleia de Certo, Deus, certo. é. É. Então, até uns 4 anos atrás, eu fui surpreendido aí com o pessoal da cidade por nome Balsas, Sim. né? Me procuraram, que descobriram que eu era o filho do pastor, que foi o fundador da igreja dele. Eles estavam completando cinquentenário, né? E queria algum registro do pastor fundador e tal. E foi muito interessante essa história. Então, voltando à sua pergunta, quando eu nasci, meu pai já é pastor de igreja. Com 9 anos de idade, eu louco para mexer com música, para tocar violão, meu pai vai e me compra um cavaquinho, Tava porque aqui. eu era com 9 anos de idade, né? Ele pensou assim: ó, vou comprar um cavaquinho para esse menino que é melhor, porque é menorzinho. Aí eu peguei o cavaquinho, comecei a estudar o cavaquinho. Eu falei: não, pai, não é isso que eu quero um violão, quero estudar com violão. Aí, com 11 anos de idade, eu consegui meu primeiro violão, aí comecei a estudar música, assim, não estudar música mesmo. Lá eram professores que começavam a ensinar os primeiros acordes e tal, não tinha noção, assim, teórica, não tinha muita coisa para passar. Tinha mais ensinar como é que é o acorde, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, não sei o que lá, PPP. Aí você começa a tocar as músicas na igreja. Daqui a pouco eu comecei a ser o líder do grupo de músicos da igreja do meu pai. Nossa, Comecei a organizar os músicos na igreja e comecei a tocar guitarra. Nós montamos um grupo que era só violões, porque não tinha guitarra lá, né? A gente não tinha condições de comprar guitarra. Então um falava que era a guitarra que fazia os solos, o outro falava que era o baixo, mas tudo no violão. Um negócio muito engraçado. E aí começou a história. E isso eu fui até os 17 anos, pastor. 17 anos tocando na igreja e eu ouvia as músicas gravadas na época, né, os discão, né, que na época não era CD, era os vinil, disco de vinil. E eu, às vezes, durante a semana, eu ficava ouvindo aquelas canções e tirando as músicas. Eu tirava as músicas na vitrolinha, olha. porque não tinha partitura, não tinha nada, a gente não sabia. Eu tirava as músicas de ouvido, tirava os solos, tirava a harmonia, tirava os detalhes, se tinha um detalhe no baixo, eu tinha que tirar tudo para me passar nos ensaios na igreja para os músicos. Então eu tirava Olha, tudo em casa e levava para a igreja para passar para os músicos, para domingo a você gente apresentar. já era um trabalho de produção, você já produzia o grupo da igreja. É por aí, exatamente. Aí, assim, O que que vocês escutavam, meu? O que que chegava para você no interior do Maranhão nessa época? Quais eram as referências que vocês tinham? pastor, na minha época, principalmente por ser assembleia, né, a referência mesmo assim era Shirley Carvalhais, era Denise, Osés de Paula, olha, toda essa galera aí, né?
Oséias de Paula era muito referência para a gente. É, Luiz de Carvalho, muitos outros cantores, mas tudo dessa época. Dessa turma que me influenciaram assim, no início, assim, que a gente tocava muito as canções na igreja, quem está aí mais ainda na ativa é a Shirley, né? Uhum. Mais que o Oséias também ainda está, mas, tipo assim, e é outra história curiosa também, porque, veja bem, eu tinha aquele sonho, né? Porque eu tirava as músicas e na igreja tinha as pessoas que cantavam, tipo, tinha a cantora que adorava cantar a música da Shirley, a outra adorava cantar a música da Denise, o outro cantava Oséias de Paula, e a gente tinha que tirar tudo na íntegra ali, né? Os arranjos e tal. E era muito legal. E nosso grupo chegou uma época que era convidado pelas outras igrejas para as festas, porque era um negócio assim bem bacana. Foi um tempo assim de aprendizado, meu início com a música e já no evangelho foi por isso, porque eu falei para o senhor, já nasceu assim, né? Sim, Não filho tinha de como pastor. não. Não tinha como não ser, exatamente. E aí foi. E uma história legal que me ocorreu anos depois é que quando eu cheguei em São Paulo, um dia eu já começando a minha carreira, eu ainda nem estava em Curitiba nessa fase que eu citei no início. Eu estava começando a carreira em São Paulo e um dia eu encontrei o Oséias de Paula na rua lá em São Paulo, na loja de um amigo meu, o cantor Caleb. Não sei se tu conhece o Caleb. Tô tentando fazer live com ele, mas ele tem problema de saúde agora e tal. Eu É, quero muito fazer essa live com o Caleb. pô, Caleb é um vai ser. vozeirão incrível. Que é isso, é verdade. E eu tive. Inclusive, a história com o Marinho começou em São Paulo assim. Eu trouxe ele para São Paulo para gravar o primeiro disco que eu ia produzir do Caleb. Aí eu falei pro Olha, Caleb, eu vou trazer uma galera aí de Curitiba que eu conheci e para a gente produzir. Ele sempre confiou muito no meu trabalho. Ele falou daquele jeito: você faz o que você quiser aí, tá tudo certo. Aí a gente dona. fez o disco Brilha Jesus, que foi um sucesso na época. Depois o- fizemos mais uns 3 discos assim seguidos na época. Esse Brilha Jesus, ele foi bem na época que começou a marcha no Brasil. E a Sim, música sim. do início da marcha era Brilha Jesus. Brilha Jesus, exatamente. Pois é. Foi produção minha e né, nesse disco o Marinho é o tecladista e a esposa dele tinha um grupo de vocal também que era muito top na época. Nossa. Eu lembro, rapaz, eu tinha esse disco, o vinil. Tinha, inclusive, eu acho que é nesse disco que tinha aquela música que o Caleb gravou, depois a Aline Barros gravou. O meu Deus é um Deus, Deus de maravilha, Exato. não é isso? O meu Deus é o Deus do Deus do impossível. impossível. Linda demais. Esse disco é mesmo, é verdade. Aí depois fizemos o Santuário também, né? Que foi um sucesso, né? Faz de mim, Senhor, um santuário. Essa Então, música é do Isaías Mendes, não é? exatamente. E aí foi aí Rapaz. começando. E bem nessa época que eu já tinha gravado esse trabalho com o Caleb, foi que eu encontrei com o Oséias só para fechar Aham. esse assunto. Aí encontrei com o Oséias lá na loja do Caleb. Ele falou: poxa, eu nem esperava que ele me conhecesse, assim, todo no início da carreira, né? E ele, para mim, um ídolo, né? Assim, a minha adolescência toda, Ouvindo. tirando as músicas dele, ouvindo. Aí ele falou: poxa, você é o maestro meu, que rapaz, eu vou gravar meu próximo disco com você, viu? Aquele para mim eu levei um susto, né? Falei: não, ele tá de brincadeira. Falei: tá de brincadeira, não vai gravar coisa nenhuma. Quando foi ali uns 6 meses depois, o Zé estava me ligando e fizemos um trabalho junto. E um dia a gente estava lá na casa dele, contando aqui meio rápido, para não tomar muito tempo, tem muita história. A gente saiu do estúdio e chegamos no apartamento dele, ele falou assim: vamos fazer um lanche para nós aqui. Aí entramos na cozinha, eu e ele. Aí já eram umas 11 horas da noite. Aí ele falou: me conta um pouco da tua história. E aí eu, contando mais ou menos, ele ficou emocionado. Ele falou assim, aí eu falei para ele: Zé, hoje é um sonho que eu estou realizando estar aqui te produzindo, porque você era um ídolo para mim, você era referência. A gente, aí contei na igreja, na época. Ele falou: poxa, rapaz, que coisa linda, eu não sabia disso. Eu posso colocar uma nota Aí ele botou a nota na capa do CD dele, uma nota que eu escrevi a punho,
falando mais ou menos do que tinha acontecido comigo. E era um sonho conhecer o Ozés, e hoje eu me tornei produtor dele e amigo e tal, e Que ele botou na capa legal. do CD. É muito bacana isso. Essa questão de você poder, eu já conversei com muita gente, esse privilégio de trabalhar com aqueles que eram referência é algo incrível, né? Sim. E depois, na sequência, a Shirley, a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa, e com a Shirley foi assim, digamos, foi mais especial ainda, porque nós estamos há 25 anos produzindo junto. Desde a primeira que a gente produziu, as músicas que eu fiz para ela na época foram um sucesso marcante até hoje. E a gente continua até hoje. O último EP que eu fiz para ela foi agora, menos de um ano atrás, que foi lançado pela MK, né? Então tem 25 anos já de história junto. Nossa, a Shirley é outra referência aí dentro da música. Sim, Mel, como é que você, saindo do interior do Maranhão, chegando em São Paulo, como é que você conseguiu entrar no estúdio? Pastor, é umas coisas assim, rapaz, é um negócio que eu não sei se acho aquela famosa palavra persistência, né? Eu não sei se hoje eu teria a mesma. Eu vim para São Paulo tão determinado para estudar música, e o meu sonho na verdade, eu não sonhava em ser produtor, não sonhava. Eu sonhava em tocar guitarra nas produções. Meu sonho era de ser um músico, um guitarrista, apenas. E aí eu cheguei em São Paulo, com 2 anos que eu estava em São Paulo, já estudando música, e um amigo meu lá do Maranhão, uma amiga, né, uma cantora que já era conhecido lá, o pai dela me ligou dizendo que ia fazer o próximo disco, e se eu não queria participar do disco da menina, a menina por nome Marinalva de Jesus, era conhecida lá no Maranhão na época, né? E eu fiquei muito feliz, assim, falei, poxa, vai ser a oportunidade de eu participar de uma gravação, conhecer o estúdio. E assim a gente fez, ela veio para São Paulo e eu participei. E nessa participação que eu fiz no disco dela, como guitarra, tocando guitarra e violão, assim, bem sem experiência mesmo, foi assim, por Deus mesmo, ao qual eu agradeço hoje, aproveito até a tua live para agradecer de público esse privilégio, essa oportunidade, né? E aí eu conheci alguns músicos, aí eu contando a minha história, sou um rapaz lá do Maranhão, estou aqui em São Paulo estudando música e tal. Aí conheci um cara que na época era um maestro bem, bem famoso, que gravava todo mundo, tanto do gospel como do secular. Chamava Zezinho. Até a gente brincava com ele que na época o Silvio Santos tinha muito aquele negócio, Maestro Zezinho, qual é a música? Mas não era o mesmo Zezinho, não, era outro Zezinho. E aí findamos trabalhando junto. Aí eu ligava pro estúdio e falava, tem gravação e eu posso ir ficar assistindo? Aí o dono do estúdio, que era o seu Rude na época, falava, pode vir aí, ô garoto, pode vir, ele era um alemãozão. Chegava lá, eu ficava sentado do lado dele, vendo os caras gravarem, né? Assim, ficava só assistindo ali e tal. E naquele sonho de... Aí esse maestro, que era o Zezinho, ele começou a me chamar para ir na casa dele, a gente criou uma amizade. E um dia ele falou assim, tem uma mulher aí que está precisando de uma pessoa para ajudar ela no estúdio dela. O estúdio é simples, mas de repente lá é bom para você. Foi a porta que Deus abriu, e Deus tinha falado antes, através de uma irmã, de uma missionária, que o que eu estava precisando, falou assim, o que você está precisando e procurando aqui nessa cidade, você não precisa ir atrás, porque eu vou te colocar lá. Uau! Desse jeito. E eu estava orando num dia, numa oração matinal, na casa de um amigo meu, e a sogra dele era uma missionária. Ela levantou lá de onde ela estava e veio falar isso, botou a mão no meu ombro assim e falou. Aí eu fiquei, isso, pastor, demorou mais ou menos 3 meses para acontecer tudo isso, depois que ela falou. Aí quando esse maestro me convidou, eu falei, poxa, o maior prazer, quero ir lá conhecer. Aí assim fomos, e essa pessoa chama Araci Miranda, ela é saudosa, já faleceu há uns 3, 4 anos atrás, ela é irmã do missionário Davi Miranda, né? Que tinha uma gravadora e estúdio lá na rua Conde Sazedas. E eu findei trabalhando com ela 4 anos diretamente com ela no estúdio. E depois disso que ocorreram as outras coisas que eu já até falei antes. O comecinho foi assim. Deus me colocou lá no estúdio dela
E daí as pessoas foram conhecendo meu trabalho, conhecendo meu trabalho. Então, o Davi Miranda, Deus e Amor, tinha um trabalho mais de pregação do que musical, né? Na Deus e Amor, sim. Porém, a gravadora Deus e Amor não tinha nada a ver com a igreja Deus e Amor. Era da Araci Miranda, irmã dele. Entendeu? Entendi. Isso é o quê? Isso é final dos anos 80, começo dos anos 90, não é? 86. Eu trabalhei com a Araci Miranda de 86 a 90. Em 89, eu fui fazer a primeira gravação em Curitiba. A convite de um outro maestro amigo meu. Em 89 eu fui fazer o primeiro trabalho em Curitiba. Ainda estava trabalhando na Araci Miranda. Aí a partir de 90, 91, aí eu já tinha saído do estúdio da Araci, da irmã Araci, já estava andando, tipo assim, já andando pelas próprias pernas. Devagarinho ali, mas... No início até eu tentei puxar uma discografia aí de coisas que você produziu, mas é muito extenso, né? Mas aqui marca o início dos anos 90 mesmo como você produtor, né? Qual foi assim, o primeiro trabalho inteiro você produziu e aqui coloca como Eliane Silva. O Crente é diferente. É esse mesmo? Não é? Não. Isso aí já foi bem depois. A Eliane, a cantora Eliane Silva, tem um trabalho com ela de anos. Aliás, eu sou o único produtor dela até hoje, né? Olha. Toda a carreira dela, desde o início. Que foi até uma história engraçada com a Eliane, que o produtor, depois eu conto sobre a tua pergunta, mas só que você falou isso em Eliane Silva, quando o produtor, na época de uma grande gravadora que existia, e eu ainda no início de carreira, esse grande produtor que chamava Pastor Orlando VN, da gravadora Som e Louvores. Na época era a gravadora, você deve conhecer, né? Que tinha Sérgio Lopes, Altos Louvores, J. Neto Estourado, Rose Nascimento, um monte de gente. Todos os artistas que tocavam mesmo no Brasil. É isso aí. Era tudo, né? Aí o Altos Louvores, o grupo Altos Louvores também. Vários, muitos artistas. E aí ele me procurou um dia e falou assim, eu tenho uma moça aqui para gravar e eu queria que você produzisse. Eu até levei um susto e tal. Eu falei, eu produzi para Ação e Louvores. Mas aí depois eu entendi, porque ele não queria investir na menina, que ele só estava cumprindo uma palavra, que ele tinha prometido para ela de fazer um trabalho com ela. E aí ele deve ter pensado, vou pegar o cara ali que está começando, vai cobrar baratinho, né? E daí tal. Mas foi estratégia de Deus, eu acho. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero que você produza essa moça aí, mas não precisa caprichar muito, não. É um negócio simples mesmo. Eu não posso gastar muito nisso aí, é mais para cumprir uma palavra com ela, não sei o que lá, tal. Rapaz, eu fiquei, tá bom, pastor. Até ali eu aceitei, mas quando eu vi a menina cantando no estúdio, aí eu fiquei assim, com aquilo no coração. Falei, pô, não é possível, né? Ele falar um negócio desse. Aí eu finei, independente do dinheiro que estava sendo cobrado, eu me dediquei o máximo que eu pude dentro da minha limitação da época. E fizemos um trabalho, e o trabalho começou a acontecer, e a Eliane se tornou aí uma cantora que já tem uma história muito bacana no cenário da música gospel também. E aí ela manteve a fidelidade, até hoje a gente produz. Nossa, olha só, essas histórias são incríveis. Eu não falei para você, o Maurício Soares entrou aqui, olha o comentário dele, né? Depois dessa live você já pode se aposentar, Ramon. Tô contando a história da música. Realmente, viu, Maurício? Ele já contou umas coisas aqui que eu tô só prestando atenção. Que coisa incrível. Então, assim começou a tua relação com ela. Que honra, né? O grande Maurício, um grande parceiro, um cara que eu tenho o maior respeito e ouço muito, e ele é aquele cara que às vezes ele dá as broncas, né? Ele fala, então, eu sou um cara meio desligado de mídia, viu, pastor? E às vezes a gente conversando, ele fala, você é um baita profissional, mas como business você é zero e tal. Tem que ouvir o cara e ficar quieto, né? Nessas áreas aí, encontro de gigantes. Meu grande abraço aí pro Maurício, nosso diretor.
É isso aí. Aqui aproveitando também, tá entrando o Walter Lopes, batera da Oficina G3, muitos anos. Vou conversar com ele no sábado. Aqui tem de todos os estilos, tá vendo? Ó, Milad, Oficina, o Maurício, aqui passa de todo mundo. Você me botar no meio dessa fogueira aí, rapaz. Tá louco. Que é isso, rapaz. Ei, qual é o Mel, que ali são muitos trabalhos, é óbvio que a gente não vai conseguir falar de todos, mas qual seria o primeiro marco, o primeiro projeto que realmente você percebeu que foi além do que você estava fazendo ali, o primeiro grande sucesso dos que você produziu? Pastor, realmente, inclusive essa foi a pergunta e eu findei, porque entrou o assunto ali da Eliane Silva. O primeiro trabalho que eu senti, assim, que Deus estava, assim, movendo mesmo, tipo assim, colocando o nome da gente, assim, no mercado mesmo, foi nessa ida para Curitiba, quando eu já tinha produzido uns 2 ou 3 trabalhos lá, que tinha dado certo, tinha começado a fazer um barulho. Na época tinha a Rádio Marumbi, que era muito ouvida no Brasil inteiro nessa época. E aí tinha uns meninos lá, que na época o sertanejo no gospel, diferente de hoje, era muito forte, né? Sim. Tinha várias duplas assim, estouradíssimas assim, no Brasil, vendendo muito disco e fazendo muito sucesso. Na época tinha o Joel Jonas, e aí surgiu 2 garotos por nome Os Canarinhos de Cristo. Lembro. Pois é. Esses moleques... O Joel e Jonas tinha uma música que até hoje eu dou risada, que eles cantavam: eu vou ao FMI de Deus, para a solução de todos os problemas meus, eu vou ao FMI de Deus. Aí é de... Será que eles conseguiram um empréstimo lá? Não, acho que não, hein? Joel e Jonas. Eu lembro disso por causa daquele programa do Carlos Apolinário em São Paulo, que tocava todo mundo, cara. Lembro, cada pessoa que você fala aí, a gente tem uma história para contar. Por exemplo, o Apolinário, ele me chamou no gabinete dele lá na rádio, na época ele tinha a Rádio Vida lá. E aí produzi a esposa dele. O único disco que a esposa dele tem foi produção minha, da pastora Dalva. O infantil? Era infantil? Não, era de carreira normal mesmo, era infantil. Porque ela tinha uma música chamada Galo Nicanor, que tocava no programa. Não. Eu fiz o CD normal mesmo, da carreira dela. Olha só, da Dalva. Da pastora Dalva Apolinário, por sinal, canta muito bem, mas eu acho que devido às ocupações e tal, findou. Aí, voltando ao assunto lá dos meninos, aí quando me chamaram para produzir Os Canarinhos de Cristo, eles já tinham lançado um CD, um disco que já estava estourado assim no mercado e tal. Aí quando eu gravei o próximo, foi assim uma situação bem engraçada, né? Que aí o dono da gravadora falou assim, eu não tinha assim, digamos assim, uma bagagem ainda que dissesse assim, pô, o cara vai fazer e vai dar certo. Eu tava ali começando, já tinha feito alguns trabalhos e tal. Mas aí quando fui fazer esse projeto, causou aquela expectativa, pô, será que vai rolar? Porque o disco anterior fez muito sucesso e tal. Aí nós fizemos o disco e até uma hora o dono lá do estúdio falou assim, pode ficar tranquilo e pode produzir aí, se não der certo a gente refaz, mas é você que vai fazer e acabou. Uau. Negócio assim de Deus, sabe? O Daniel Iense, filho do pastor Mateus Iense, que há pouco tempo faleceu, saudoso Mateus Iense. Então, ele falou assim, aí me deu mais a confiança assim e tal. Fizemos o trabalho, quando o trabalho bateu no mercado, foi um sucesso assim, estrondoso. Aí eu senti o meu nome começar a ser conhecido como arranjador. A partir dali. Aí dali vieram todos os outros na sequência. Logo em seguida veio a Shirley, que consolidou mais ainda a nível de Brasil, e produzindo coisas assim que... outras duplas, teve uma época que eu produzia todas as duplas do Brasil, em termos de gospel. Todas as duplas de sucesso eram produzidas por mim. Aí vieram o próprio Joel Jonas, veio o Zé Marque Adriano, depois eu comecei a história com Daniel e Samuel. Daniel e Samuel, todos os sucessos dele é produção minha, todos. Você tinha uma curiosidade, curiosidade agora. Como você falou, teve uma época que você produzia todas as duplas. Sim. Tinha aquela preocupação para que não ficasse tudo igual? Hoje uma reclamação atual, né, do momento que a gente está vivendo, é que a música está muito igual.
Como é que muito você igual. fazia para continuar deixando a marca ali igual das duplas? O desafio era muito grande ou era tranquilo isso? Não, esse desafio existia mesmo. O senhor tocou num ponto aí bem assim específico e realmente existia essa preocupação. Porém, inclusive quando eu fui gravar o Caleb, pastor, você que vai acalhar bem com essa resposta, ele falou assim, eu sei que você produz todo mundo aí, duplas e tal, você sabe o meu estilo? Eu falei, não, eu sei, mas fica tranquilo. Aí ele falou, mas eu quero você produzindo meu disco. E foi um casamento assim que deu muito certo. Legal. Porque eu sempre trabalhei da seguinte forma. Quando eu vou produzir o artista, eu procuro analisar muito o formato daquele artista. Se eu gravei, vamos supor, acabei de produzir o fulano ali, estourou ali no estilo, mas vou gravar você. Aí eu vou ouvir você. Não, peraí, a Uhum. pegada dele é diferente, a interpretação é outra. Eu acho que o arranjo tem que seguir mais por aqui e tal. Claro que cada arranjador tem uma identificação. Não tem jeito, né? Mas eu procuro sempre, é como que se fosse, tipo assim, vestir a roupa certa, né? No estilo do determinado artista. Então, quando eu ia gravar o Daniel e Samuel, eu procurava fazer uma produção mais voltada para o estilo de interpretação, na hora de produzir a voz também. Na hora de produzir a voz, eu procurava sugar o máximo do que aquela pessoa, do que aquele intérprete pode dar. Quando eu ia produzir Zé Marco e Adriano, que já era um outro estilo, um Nossa, Zé estilo mais Marco Adriano. moderno, eles fizeram muito sucesso também, aí já tentava produzir de uma outra forma, e dava certo, porque por mais que tinha a identificação do arranjo em si, do produtor ser o mesmo, mas eu conseguia dar uma cara para todo mundo, e assim como quando eu fiz com o Caleb, quando eu fiz com a Shirley, tem arranjos com a Shirley que você olhar, por mais que é pentecostal, você não diz que é um cara que produzia todos os sertanejos. E assim, aí veio outros cantores com outros estilos e a gente da mesma forma. Veio mudança também de mercado, né, pastor? Por exemplo, quando saiu essa onda do sertanejo um pouco, aí começou a entrar o pentecostal mesmo forte, né, que não era. Uhum. Aí também foi mais uma história da minha vida, foi mais uma mudança, mais uma adaptação que eu tive que fazer nos arranjos. Eu tive que começar, para aí, o mercado está mudando mais com o pentecostal mais moderno, mais arrojado, mais carregado com orquestras, ah, vocais, percussões, não usava muito guitarra. De um tempo para cá já começamos a inovar mais, usar mais guitarras também na frente. E você vai se adaptando sem ferir Uma, muito o estilo. uma curiosidade, vamos ver se dá para pontuar. Porque uma das coisas que eu já sabia, tinha percebido, enfim, era essa questão da mudança do estilo. Você disse que começou a se atentar o que estava vindo. Inclusive, tem muita gente até que cita você como um dos responsáveis das mudanças pelas suas Sim, produções. Vamos sim. pegar, por exemplo, a Shirley. A Shirley é uma das cantoras mais conhecidas e ela tem ali ela tem mudanças, viradas na carreira dela impressionantes de estilo. E aí eu quero saber, pega o desafio. A Shirley era uma referência para você Sim. escutava, e aí você vai produzir. E na virada dela a gente pode colocar de repaginação, de mudança de estilo, você está envolvido. Como é que foi pegar um nome tão grande como a Shirley, já conceituado, e essa virada? Você viu antes, foi fácil para ela aceitar? Como é que é virar a chave de um nome tão grande assim? É, o senhor falou perfeitamente. Não é fácil. Aí é onde você tem que ter, como produtor, primeiro, a confiança do artista, né? Se você não tem a confiança do artista, você não consegue. Porque a pessoa já tem uma carreira consolidada, que nem você mesmo citou. Isso já foi marcado com estilo. Agora, eu fico muito assim preocupado com as mudanças que o mercado vão tomando, assim, Uhum. né, de referências musicais, o que vai pintando mais assim de instrumentação, o que está sendo mais usado. E isso aí, no decorrer desses anos, como produtor, já aconteceram várias vezes. Então, quando acontece, no caso de uma Shirley, o que acontece? Na hora de escolher o repertório,
que para mim sempre foi um dos pontos muito importantes. E graças a Deus, todos os cantores que eu produzo, eu tenho a honra de participar da seleção do repertório. Eu não sou só um produtor que o artista seleciona as músicas lá e me manda e eu gravo. Eu nem gosto muito disso. Eu gosto de participar da seleção do repertório, porque ali eu já estou dando a cara do que eu quero na produção. E para você ter ideia, pastor, tem um caso muito curioso. Teve uma música da Shirley, que é um grande sucesso da carreira dela, que ela não queria gravar. Essas histórias são ótimas. Na escolha do repertório, na casa dela, que a gente sempre fez isso, toda vez que a gente ia produzir, ela gosta que eu vá ficar um dia lá, 2 dias escolhendo. Ela faz primeiro a seleção dela, né? E depois a gente senta para fazer aquela que a gente chama a peneira, né? A filtrada, né? E numa dessas filtradas, eu gostei de uma música e toda vez que eu ouvia a música, ela falava que não, que era para tirar. Não, tira essa música. Ela até aquele jeito. Cara, tira essa música. Eu não quero ouvir essa música. A música é muito ruim. Eu falava, Sheila, não é ruim, não. É porque você está ouvindo a forma que o compositor mandou. E a forma com que o compositor mandou realmente não tá agradável. Não é a música, não é o formato que vai ficar para você. O que acontece com isso, pastor? Eu vi a música, na música, uma que tinha tudo a ver com o artista que eu ia produzir, porém não naquele formato que o compositor mandou. Entendi. A partir da hora que eu vestisse a roupa certa na música, ia dar certo. Na minha visão foi isso. Se eu ter uma ideia, estou aqui falando isso ao vivo, né, para todos aí que estão nos assistindo. Eu peitei isso aí, digamos assim, né, porque ela não queria. Eu falei, Shirley, fala o seguinte, eu vou gravar a música, eu vou fazer o arranjo da música. O produtor, o dono da gravadora, falou assim, eu não tenho mais verba para botar mais uma música, não tem problema, eu vou botar dentro do orçamento que eu já fechei com você, mas eu vou gravar a música. Sabe o que aconteceu? Quando eu estava gravando o vocal da música, que ela nem sabia que eu estava gravando a música, eu estava gravando os vocais da música, que ela estava dentro do estúdio, aí ela falou assim, que música que é essa aí? Aí eu falei assim, isso foi em 2008, 2009, mais ou menos. Que música é essa aí que você está fazendo? Eu falei, aquela que você não quer. Falei desse jeito. Aí ela falou, usou esse termo mesmo. Caraca, essa música tá linda pra caramba. Falei, tá vendo, Chico? É que você estava ouvindo a música com o compositor, era outra coisa. Quer dizer, foi uma visão que aí o produtor, é que nem eu te falei no início, você tem que ter, de certa forma, a confiança do artista para você dar essa peitada. Eu falei, não, eu vou gravar porque a música é boa e tem a ver com você. A partir do momento que eu vestir a roupa certa na música, você vai ver que tá legal. A música vendeu 1,5 milhão de cópias, né? Qual que é a música? Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ela não queria gravar essa música, de jeito nenhum, achava feia. Que coisa incrível! Olha só. Eu te vi, tá da beira do caminho. É sucesso até hoje, onde ela vai, tem que cantar. E não ia entrar no disco. O pessoal está contando aqui alguns nomes, né, que são muito marcantes, e essa mudança de estilo, você pega, por exemplo, a sonoridade da Lauriette ali no meio dos anos 90 e já no final é uma. Elaine de Jesus também tem. Tem. Qual foi o ponto? Você disse que você começou a perceber mudanças, né? Quais seriam ali alguns pontos que você lembra que te indicaram, tá virando o estilo? Não, inclusive, é exatamente isso que eu falei na época que as duplas, o estilo mais sertanejo no meio das igrejas era muito forte, depois foi entrando o pentecostal, né? Aí eu falei, opa, peraí, que estilo pentecostal? Isso eu já gravava Shirley num estilo mais tranquilo, aí a gente teve que fazer essas adaptações também, dar essa modernizada. Aí, ainda complementando essa resposta que o senhor falou, para o artista não se sentir ferido com o estilo e a essência dele. Então eu procuro fazer as inovações no arranjo sem mudar muito a característica do artista. Porque eu entendo o seguinte, e já vi isso acontecer, qualquer artista
que tem uma carreira consolidada. Se ele resolver mudar brutalmente, ele se ferra. Desculpa até o termo. Não, mas tranquilo. não dá certo. Não dá certo. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que ir moldando, se adaptando às mudanças de mercado, dando aquela modernizada de leve na produção, mas se mudar radicalmente, pode esquecer, não dá certo, é tiro na água, não vai dar em nada. Então, quando eu percebi esse movimento do pentecostal vindo arrojado, foi na época que, inclusive você falou a Lauriette, né? A Lauriette é uma grande referência da minha carreira, né? Nós produzimos também, nesse início, lá em Curitiba, uma das produções foi com ela, que começou a elevar o meu nome também. Foi um dos discos que foi da Lauriette na época. E com ela também a gente já tem 30 anos produzindo juntos, né? Acabei de fazer agora o novo EP dela, é uma grande referência da música pentecostal no Brasil, e que também é marcada com estilo, né? Esse último EP que a gente fez, quem ouviu, falou, poxa, veio super moderno e tal, mas em nenhum comentário a pessoa fala assim, não tem nada a ver com a Lauriette. Não, porque não saiu da essência dela. Ah, entendeu? ok. Eu tenho muito cuidado, pastor. Eu acredito que, pelo menos a maior parte dos produtores tem essa preocupação, ou devem ter. Que nem eu falei, da mesma forma que eu prezo por um repertório de seleção de repertório, eu prezo também para que o cantor grave a música confortavelmente, no tom adequado. Eu vejo às vezes que a música é muito boa, mas o cantor está cantando num tom muito baixo. Aquele tom joga a música para baixo, o cantor vai cantar ao vivo, não tem como se expressar muito, que o tom está puxando. Ou então, às vezes, tira um tom muito alto que o cantor canta uma vez, já se esgoelou, já ferrou a voz. Então, eu procuro, quando eu vou gravar as guias, eu procuro passar várias vezes com o artista, esse tom tá bom, quer tentar meio tom acima, eu acho que no ponto tal tá ficando alto, às vezes faz uma modulação. Então, esse é todo um trabalho que eu faço para que o cantor grave a música confortavelmente e não prejudique a música, nem para cima e nem para baixo, né? E aí, com as alterações, eu vi que o pentecostal estava vindo forte. Lauriette estourada, aí veio a Elaine, e aí com a entrada de muita orquestra, que nem eu falei antes, aí eu falei, então tem que partir para isso aí agora seriamente. E eu tenho uma característica também, que eu acredito que eu fui realmente dos precursores aí, dos primeiros, nas minhas mixagens, que é um ponto também que eu sempre faço questão de acompanhar, eu não deixo mixagem para as pessoas definirem lá e, entendeu meu arranjo, mixa aí e tal. Os parceiros que são técnicos, engenheiros que trabalham comigo já há anos, eles fazem o trabalho de processo de equalizações e tudo. Quando a mixagem está toda levantada, aí eu sento junto com o técnico e a gente finaliza, dando os detalhes assim finais assim daqueles planos que a gente tem na cabeça e tal. Então eu para começar eu já comecei a colocar muito pressão de bateria baixo, que antes era meio escondido, não pode usar muita bateria muito na cara. Isso aí foi uma das coisas que eu fui tirando, foi uma das coisas que o pentecostal me deu, e minhas referências de mixagens eu já vi comentários de pessoas, outros produtores falando que às vezes vão mixar trabalhos deles e levam produções minhas para ter referência de mixagem, porque como é que eu consigo mixar com a bateria e tão pesada e sem interferir na voz, a voz está ali solta e tal. Então essa é uma característica também do pentecostal, né? Desse pentecostal mais pancada, como a gente fala. Aí veio cada artista tentando trabalhar uma característica sem perder a essência do artista. E entre eles eram outros e tal. Eu gravei Cristina Mel, cara, que não tinha nada a ver comigo na época. Baita de uma artista. Eu vi aqui alguns nomes que de fato eles saem um pouco aí dessa linha. Tem Cristina Mel. Você gravou com a Estela também, não gravou? Gravei com a Estela também, exatamente. Fizemos E aí tá num estilo um pouco mais um pouco mais diferente, né? Apesar que a Estela vem lá do Altos Louvores, não é? Ela era do Altos Louvores dessa época que eu te falei, lá da Ação em Louvores, né? Isso. Inclusive, esse disco que você fez com ela foi pela Ação em Louvores?
Foi, foi. Ah, ok. Como Tem foi? até uma, tem até Pode uma contar. história engraçada, tem até uma história engraçada com a Isla, que outro dia a gente se encontrou na igreja que o pastor, o esposo dela é pastor aqui da DEVEC, né? Ali na Moca, e a gente se encontrou, aí ela falou, lembra, Bel, que eu falei, como esquecer, né? No dia que a gente foi colocar a voz, ela tinha casado um dia antes, rapaz. E aí o dono da gravadora, ele era muito carrascão, assim, ele dava uma ordem, ele não queria nem saber, né? Aí Rapaz, eu falei, pastor, mas a menina casou ontem, deixa a menina aí pra luz. Não, não, ela vai ter que gravar primeiro. Se ela... Rapaz, o Odilon, né? O Odilon, a gente tá lembrando disso. Eles casaram e, em vez de ir pra lua de mel, foram pra dentro do estúdio gravar comigo. rapaz, que situação, hein? Que situação, cara. Era uma pressão danada, mas achei a Istela, como sempre, uma pessoa muito abençoada de Deus, uma baita de um talento, né? Pena que ficou só nessa produção, porque depois ela já saiu para outras gravadoras e outros produtores e tal. Mas sempre que a gente se encontra, é sempre muito gente boa comigo, assim, e a gente fez essa produção e teve essa curiosidade, né? Eu falei, Istela, Realmente, a lua de mel foi dentro do estúdio gravando. que coisa. Foi um disco bem feito com muito amor, né? Um clima bem assim, E isso eu não vamos tenho dúvida, casar. né? Exatamente. Que coisa. Ô, Mac, como foi para você perceber que você tinha virado tendência, assim? Teve algum estalo ou as coisas aconteceram, você nem se tocou que de repente o que você estava fazendo foi se projetando como grande tendência ali? Pastor, não teve um estalo, não. Acho que foi acontecendo naturalmente, sim. E a gente começa a ver, né, as coisas acontecerem, os comentários, as pessoas. E, e graças a Deus, tudo que a gente fazia ia acontecendo, ia dando certo. E aí ia mais pessoas procurando. Teve época que eu não dormia, era dia e noite dentro do estúdio para dar conta, né? As pessoas me procurando para gravar e era assim um negócio, uma loucura. Teve uns anos da minha vida assim que achei que ia morrer, não dava conta, era muita coisa, era 10, 12 produção ao mesmo tempo. Aí, Rapaz, realmente a tua discografia é um negócio que eu não sei se tem outro produtor com tanto trabalho como você tem aí. É impressionante a quantidade. pois é, pastor, aí graças a Deus, Deus me honrou com isso aí. E aí automaticamente as pessoas, não, tem que produzir com você, porque vinham com essa. Ouvia muito isso, eu achava até engraçado, porque se eu produzir com você, acontece, e não sei o que lá. Tem uma história que, falando nisso, ainda de uma dupla, só que aí já mais atual, já recente, que você Uhum. deve conhecer também, que é o André e Felipe. Sim. André e Felipe chegaram, o produtor na época dele, eles já tinham feito 2 discos com um produtor amigo dele lá do Sul, e não tinha acontecido nada assim, não tinha, o mercado não tinha marcado nada assim no mercado, mas eles muito talentosos, né? Aí o produtor dele falou, meu, eu tô com uns meninos aqui que cantam muito e eu queria que você produzisse eles, cara. Eu acho que se você produzir eles vai dar certo, o produtor dele, o empresário, né? Uhum. Aí eu não conhecia eles e falei, cara, manda vir aqui no estúdio, deixa eu ouvir eles. Aí marcamos o dia, os meninos foram, chegaram lá, eles e o pai deles, um violãozinho, eu falei, canta alguma coisa aí. Quando eu vi os moleques cantar, eu falei, pô, esses moleques são bons mesmo. E tá, aí repertório. Aí começamos a montar o repertório. Fechei a produção com o empresário e começando a trabalhar o repertório. E foi com aquele cuidado que eu te falei desde sempre, escolhendo as músicas junto, vamos gravar essa, vamos gravar aquela. Marcamos, gravamos as bases e tal, fizemos toda a produção. E durante a produção, quando eu fui fazer os teclados com o tecladista na época, o Cleiton Martins, lá do Rio de Janeiro, eu falei, Cleiton, capricha nesses teclados, faça o seu melhor, porque essa dupla vai estourar. Ah, aí ele falou, não, pô, a dupla é boa mesmo. Quando eu fui fazer as guitarras, na época com o Sérgio Kinush, que até faleceu há pouco tempo, um grande Uhum. músico, um baita músico, eu falei, Serginho, pode dar o teu melhor aí que essa música, esse disco aí vai bater e valer, irmão, no mercado.
Aí tá, quando eu fui mixar, falei pro técnico também, que é um parceiro meu, Edinho Cruz, lá do Rio de Janeiro, ele é técnico que mixa todo mundo da NK, vários Grammy com a Aline Barros, Uau. Cassiane, todo mundo da NK, Anderson Freire, essa galera toda, é tudo ele que mixa, e ele é quem mixa os meus trabalhos mais, assim, pentecostais, mais pancada mesmo, eu sempre finalizo com ele, Damares, Shirley, Lauriette. Aí, mixando o trabalho com ele lá no Rio e falando isso com ele. Ele falou, ó, os caras são bons mesmo, hein? Mas eu tinha tanta certeza assim quando o disco bateu no mercado, irmão. Aí foi uma explosão. Os caras não eram conhecidos em lugar nenhum, virou uma explosão. Que é aquela música. Chove, 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 chuva de poder, yeah, 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 yeah. Virou um marca no Brasil, né? É Aí, verdade. e aí as pessoas acreditavam, assim, me procuravam, falavam assim, não, porque você produziu fulano, deu certo, produziu ciclano, deu certo. Mas eu acredito que tudo isso, ô pastor Ramon, cara, é um negócio de Deus, assim, não é por talento, assim, você tem que ter o talento, mas é um dom que eu acho que Deus dá para cada um de um jeito, né? Eu não sei, eu não me Claro. considero melhor do que ninguém, pelo contrário, eu acho muita gente melhor do que eu que está aí no mercado. Muitas. Sem demagogia nenhuma. Eu às vezes pergunto, pô, o que você acha de fulano? Eu falei, top demais, cara, muito bom. Porque tem muito mesmo, principalmente dependendo do segmento. Tem Uhum. estilos hoje aí que tem uma galera nova aí que arrebenta, que a gente não sabe nem por onde começar. Mas cada um Eu tem uma lembro, história, né? eu lembro, Mel, que eu trabalhei muitos anos em Vencedores por Cristo na distribuidora e depois eu trabalhei na Aliança, lá no escritório ainda, antes de virar Mozilla, ainda como Aliança, e eu Sim, sim. entrei lá em 2004 e fiquei lá até 2007. E eu entrei na equipe de vendas no começo. Aí eu lembro de uma época que os produtos chegavam e aí a Aliança, ela vendia todos os estilos, era uma grande distribuidora Demais, e, demais. e, e a Ricardo, gente, meu amigo Ricardo. isso, Ricardo Carreiras, trabalhei lá É, 3 anos e pouco. E aí eu lembro uma época que chegavam assim os produtos, ali o auge, ali 2005, 2006, as vendagens de um modo geral eram muito altas, né? Foi uma época sim, assim de sim, venda gigantesca. Aí eu sim. lembro que chegavam os produtos, aí a gente tentava a referência, aí tinha um vendedor lá, o Jair, que ele falava, cara, você conhece? Eu não sei, mas isso aqui é da linha do Mel, que pode oferecer, que quando o nome dele está na produção, o CD vende. Então é desse estilo do Mel. Ele falava desse jeito. Caramba, E eram caramba. muitos trabalhos mesmo, e era batata, assim, vendiam Pô, absurdamente, né? que Então era legal. uma Tá vendo? referência ali da equipe de vendas. Você tá me dando mais uma notícia que me emociona, cara. Que eu já ouvi muito isso aí de radialistas, donos de É rádio. mesmo? Eu chegava para dar entrevista, eles falavam assim, Mel, aqui quando chega CD para divulgação, a primeira coisa que a gente olha é a ficha técnica. Se é assinado por você, a gente já sabe que é coisa boa para tocar. Eu Era ouvia muito impressionante. isso, cara. Agora você me falando isso aí da equipe de vendas lá da Aliança, Da eu tô aliança. feliz. Era muito assim, né? Era um negócio. Porque era ele ele era o que vendia para Conde. A Conde, um fenômeno, né? E Nossa, mãe do céu. ele chegava lá e dava os feedbacks pra gente, ó, coisa nova aqui, isso aqui é mel, que tal, aí o pessoal já se Olha só, preparava para oferecer, era muito engraçado. Ô Mel, olha só, já que estou benção. vendo aqui o horário, mas eu não posso deixar de abordar uma questão contigo. A gente falou ali de nomes incríveis e de Sim, mudança de estilo, né? Mudança ali no a sensibilidade de ver o que tá chegando. certo. Nos anos 2000, tem um outro nome ligado a você que proporciona uma mudança novamente, né? Que é a Damares. Então, eu Sim. queria que você falasse um pouquinho, porque a Damares também se tornou em um. O Maurício não gosta nem que fale do nome CD. Calma, Maurício, a gente sabe Tá. disso. Não, ô, chefe, nós estamos falando de histórias lá de trás, né? Não Eita, tem como, não tem como não falar do nosso CDzinho, mas hoje em dia, claro, a história é outra, não tenha dúvida. Inclusive, é o que eu estou falando para você, é uma das mudanças, assim, podemos dizer assim, mais acentuadas que eu já vi. Eu é, acompanhei a mudança do vinil para o CD na época, né? você vê. Inclusive essa gravadora que a gente trabalhava, que eu
tive a honra de produzir muitos CDs para Som e Louvores, na época. Eu não contei isso, mas depois eu me tornei um dos produtores principais da Som e Louvores, né? Foi uma benção, aprendi muito com o pastor Orlando. Maurício conhece bem também, né, Maurício? E aí, tal. Aí, dessa mudança do vinil para CD na época foi um negócio assim assustador, mas agora para o digital tá um negócio impressionante. E detalhe, né, pastor, que essa mudança agora veio para ficar. Eu acho que não tem mais como voltar e também acho que não tem mais como mudar assim para outro formato. Eu acho que agora é todos os artistas se adaptarem mesmo e seguir essa nova onda aí, porque agora é isso aí mesmo. O mercado veio para ficar. Foi uma mudança muito brusca, muito acentuada, como eu falei. Pegou muitos cantores, muitos artistas assim de surpresa, né? Os artistas novos que já vieram surgindo com esse formato não sofreram. Beleza, tá ótimo. Mas quem vinha do formato do CD físico para se readaptar a esse novo, aí realmente esses estão sofrendo um pouco. Mas voltando lá ao assunto da Damares, que realmente foi assim um marco da minha carreira, uma bênção assim, que aconteceu. Ela tinha, como ela fala até hoje, outro dia a gente estava saindo de uma gravação dentro do carro, ela falando, poxa, Bel, quando eu morava lá no interior, tinha um sonho, via os arranjos seu com Damares, com Lauriette, com Shirley, tinha um sonho de um dia gravar com você. Hoje a gente já tem todos esses anos produzindo e foi deu muito certo e a gente tem uma amizade muito legal, eu, Damares, o esposo dela, o pastor Aldoric, um grande homem de Deus, gente boa demais. Aí, quando foi em 2008, o dono da gravadora me convocou falou dessa forma, tem uma menina ali que canta mais ou menos, eu não posso investir muito no trabalho dela não, mas o sonho dela é gravar com você, o que você faz para a gente produzir? Também vi com essa mesma conversa. Aí nós marcamos para ir no apartamento dela lá em Curitiba, morava num apartamento bem pequenininho, eu até brinco, quase não deu nem para minha entrada, né, tão apertado que era, mas enfim. Aí ela toda humilde, assim, chegamos lá e o produtor falou assim, eu vim aí para você mostrar as composições aí pro maestro, já que você quer gravar com ele. Aí ela, tal, poxa, sei o que, tal, sentou ali, começou a botar a fita cassete, que ainda era cassete ainda no som que ela tinha lá. E aí começamos a ouvir a música, ouvi outro, aí gostei. Da mesma forma, eu pedi para ela cantar, para mim ter uma ideia da voz dela e tal. Quando ela começou a cantar, e quando eu saí do apartamento, já para não tomar muito tempo, eu falei pro produtor, pro empresário, eu falei, rapaz, essa menina canta pra caramba, hein? Ela tem um diferencial na voz. Eu sei, mas eu não posso gastar na produção, não sei o que. Sim, enfim, findamos tratando um valor razoável que dava para fazer a produção, fui para dentro do estúdio, produzimos, a menina começou a acontecer já na primeira. O primeiro disco, para quem não vendia nada e não era conhecido, já vendeu mais de 60 mil cópias na largada. Nessa primeira, foi. Isso, palavras do próprio empresário. Excelente. Para a época você sabe disso. Quem vendia 50, 60 mil cópias. Claro. Aí fizemos mais um, vendeu mais de 100 mil. Aí no terceiro, a gente já tinha já conhecia muito ela, já o estilo de cantar e tal. E aí na seleção do próximo disco, que foi esse que estourou, a gente teve mais aquele cuidado, falei, não, esse a gente vai ter que fazer para valer mesmo, para arrebentar. Eu cheguei no empresário e falei assim, cara, você vai ter que investir um pouco mais, que esse disco, esse repertório tá demais. E tem mais um detalhe, pode se preparar, que a Damares vai ser outra depois desse disco. Aí o cara não acreditou, não. Falei assim, mais um aí, vamos lá, produzir, mas tá bom mesmo o repertório? Porque eu não tinha ouvido. Eu falei, cara, tá muito bom, não é só bom. Tá bom. Aí negociamos lá um valor, fiz a produção e quando chegou a data de entregar o trabalho, eu não tinha gostado da mixagem ainda, né? Não tinha finalizado do meu jeito. Aí eu falei assim, não vou te entregar a produção não, eu vou voltar lá no Rio de Janeiro para dar mais uma mexida na mixagem. Ele ficou bravo comigo, rapaz, porque eu não queria soltar o produto sem eu ter certeza do meu trabalho. Eu tenho isso, sabe? Eu posso até atrasar, mas eu só entrego quando eu tenho certeza do meu trabalho, né? Às vezes até o meu
meu parceiro aí, meu chefe, ele fica bravo comigo aí também, o Maurício, né? Ó, ele está aqui até agora. É, Inclusive, eu vou fazer então, uma cara, colocação, e espero que ele não fique zangado, né? Mas esse trabalho da Damares talvez seja um dos últimos fenômenos de mídia física, não foi não? Em termos de sim, sim, vendagem? sim, sim, sem dúvida, eu acredito também. E aí, quando eu entreguei o trabalho para eles, quando eles lançaram, enfim, cara, aí foi aquele sucesso. Eu nunca vi em todo canto do Brasil, e na época eu também viajava para alguns compromissos fora do país, onde eu chegava, era três, quatro músicas do mesmo projeto. Eu nunca vi isso acontecer, estourado, três, quatro músicas do mesmo projeto. Ó, o Maurício está falando aqui, em 2011, É isso aí. 2013, o CD mais 10 mais vendido, vendidos. os 10 mais vendidos, para você ter uma ideia, de uma Sony Music, os 10 mais vendidos ser uma Damares, né? Um projeto E pentecostal. já era uma época de declínio do CD, de venda Já era, da já era. mídia física. Já. E os números são impressionantes. Você tem a relação com as músicas? Olha, Diga. esse aí, o Maurício escreveu aí, Diamante e o Maior Troféu. Esses dois discos foram fenômenos ainda de venda, né? Quando, Foram um quando você sucesso ouviu, absoluto. quando você ouviu, com certeza é o. Quer dizer, não vou dizer que será, mas quando você fala Damares, automaticamente vem Sabor de Mel. É a música ali que fez o nome dela. Quando você ouviu, quando você teve acesso, você imaginou, você tinha noção de que seria um marco ou não? Você está vendo aí o que o Maurício escreveu aí, pastor? É, no gospel e no secular, Não sei mais falar. vendidos no mercado. Olha isso, isso é fenômeno mesmo, não tem como, né? Inacreditável. Inacreditável, era uma marca assim elevadíssima assim de vendas e de aceitação do público, né, com essas canções aí, essas produções, essas duas produções que foi as duas produções as primeiras que a gente fez pela Sony Music já, né? E quando a gente foi gravar o CD Diamante, também tem uma curiosidade, porque tanto eu como Damares, a gente ficava muito preocupado mesmo. Tanto é que quando eu fui gravar as guias, os arranjos iniciais do estúdio, teve uma música que quando ela falou que aquela música ela queria como principal do CD, para mim foi que mesmo que me deu uma travada assim, eu falei, cara, eu tô vindo de um CD que explodiu, né, com quatro, cinco músicas estouradas no CD. De repente produzir o primeiro CD de uma cantora que está vindo de uma explosão pela uma Sony Music. Olha a responsabilidade. E aí, na hora de gravar, ela falou assim: olha, essa música tem que ser a música principal do disco, eu acredito muito nessa música. Aquilo me deu uma travada assim, falei, caramba. E agora? Aí eu já tinha escrito um arranjo, aí quando eu estava ali executando no piano, eu falei, Damares, eu não gostei desse arranjo, eu vou refazer ele. Ela falou, não, mas tá legal. E tal, eu falei, não. Aquilo me deu uma travada, né? Foi mais uma história que eu tenho uma Olha, experiência com Deus muito forte com relação a isso. Aí eu falei assim, olha, não é isso que eu quero para a música e tal. E aí nós demos um tempo ali, tentei um outro arranjo, aí eu falei, não, vamos fazer outra música, depois eu volto nessa aí. Aí passamos para outra, depois a gente parou para tomar um café. Quando eu estava voltando do café, eu com a música na minha cabeça, né? Eu falei, cara, Deus tem que me dar um arranjo aqui para fazer essa música acontecer, porque senão eu não vou ficar feliz, né? Não vou ficar contente e tal. Daqui a pouco, quando eu estava voltando do café com eles, o arranjo instalou na minha cabeça assim, parecia que estava tocando o arranjo na minha cabeça. Aí eu corri pro piano e falei, Damares, olha aqui. Quando eu toquei, ela começou a chorar. Ela falou assim, uau. meu Deus, como é que é isso e tal? Eu falei assim, pois é, na hora que eu estava descendo ali a escada, que eu estava voltando, veio na minha cabeça certinho esse arranjo. Aí eu comecei a executar no piano, e ela ficou toda emocionada, começou a chorar e tal, eu também, e a gente gravou a música se tornou um sucesso disso, Diamante, que é o novo vencedor. Está surgindo aí um novo vencedor. Cara, até me emociona de ouvir Rapaz, isso, de falar isso, aliás. que E coisa realmente, incrível. foi um negócio assim do céu, viu, pastor? Que aí já entra um outro lado espiritual. Deus falou para mim um dia que muitos arranjos que eu escrevia, muitos dele vinham pelo meu conhecimento na música, pela minha capacidade, mas muitos deles eram também só cópias. Aí eu não entendi na hora, né? Falei, como só Hum, cópia, né?
Aí ele falou assim, meu filho, eu vou te explicar. Falando comigo claramente, pastor, numa madrugada. Eu estava escrevendo arranjo, Deus parou, me tocou ali, eu comecei a chorar, ele começou a falar. Muitos desses que você escreve é pela sua capacidade, mas muitos são cópias. Eu falei, como assim, Senhor? Perguntei na minha mente, como assim cópia? Ele falou assim, porque eu já te mando pronto, Uau! desse jeito. E foi um negócio assim tremendo. Eu comecei a chorar e Deus falou. E também quero te falar que na sua frente, nesse exato momento, tem alguém rangindo os dentes de ódio de você. Ele quer te destruir a cada momento. Porque, sabe por quê? Eu falei, não, Senhor. Ele falou assim, porque você está fazendo o que ele fazia. E ele sabe que ele nunca mais vai ter esse privilégio de fazer o que você está fazendo. Mas eu vou te confessar, eu vou falar algo para você aqui, uma revelação. Você sabia que no fundo, o inimigo ainda teria um sonho de um dia ainda poder me louvar? Falou isso, rapaz, isso é muito profundo, é muito forte isso. Mas como ele sabe que ele nunca mais vai ter esse privilégio, então ele fica rangindo os dentes toda vez que você está escrevendo um arranjo. Ele está na sua frente aí, chorando de ódio por você. E eu estou aqui do seu lado sempre. Então, quando ele falou isso, eu falei, não, essa revelação que Deus me deu demorou a noite inteira, pastor. Eu fui até 9 horas da manhã nesse dia. É que é muito longo esse testemunho. É uma outra live, a gente entra nesse detalhe. Aí, voltando ao assunto do arranjo lá da música da Damares, quando aconteceu aquilo, eu lembrei do que Deus tinha me falado. Eu falei, isso aqui não é arranjo meu, não, isso aqui é cópia. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí, pastor, só para confirmar que Deus faz isso e depois ele faz algo para você ter certeza daquilo que ele te falou, né? Você sabe disso. Aí, eu estava lá em Goiânia, num estúdio lá, produzindo uma outra cantora Eliane Fernandes, que é uma grande artista lá do estado do Goiás também, tá com um nome muito expressivo aí no mercado, que nós fizemos uma música agora, eu produzi uma música para ela, a música explodiu aí, deu 40 milhões de visualizações rapidinho. Uau. A música do Pastor Lucas, compositor e cantor, meu amigo Pastor Lucas. Então, quando eu estava lá, um músico, um baterista estava gravando comigo, que sentou do meu lado e falou assim, eu acompanho todos os seus arranjos, você é referência para nós e tal, não sei o que, foi falando, eu falei, poxa, muito obrigado, tá? Mas aí, cara, era só para ele falar isso, ele falou assim, agora tem um arranjo seu, que toda vez que eu ouço aquele arranjo, eu choro antes da cantora começar a cantar. Na hora, Deus me falou assim, o arranjo que ele vai falar é o Novo Vencedor. Aí eu falei assim, eu já sei qual é o arranjo. Ele falou, você sabe? Eu falei, sei. Novo Vencedor. Eu falei, esse aí. Toda vez eu choro antes da cantar. Eu brinquei com ele, eu falei, porque esse arranjo não é meu. Aí ele, como assim não é seu? É produção sua. Aí eu contei para ele a história, ele chorou. Caramba! Que coisa incrível. É impressionante. Eu estou lembrando que quando eu saí da Aliança, que eu fui pastorear no interior do Piauí antes de vir para Timon. Tá? E duas músicas que me surpreenderam, porque aí eu fui para o interior, eu já não tinha tanto acesso a. Eu fiquei meio desligado, né? Então as coisas chegavam lá mesmo pelas explosões. E eu lembro que duas músicas que viralizaram lá na cidade, estou falando agora não só no meio da igreja, mas geral mesmo, na cidade. Primeiro foi o Regis Danese, que quando explodiu com a música da família lá, eu fiquei impressionado, porque não sabia, de repente explodiu. E aí Sabor de Mel vem arrebentando assim, de uma maneira que eu me assustei, porque eram músicas que eram cantadas e tocadas em todos os lugares, não só em igreja. Mas a gente viu uma sede das pessoas, fosse de campanha política, a Seresta que terminava tocando uma dessas músicas. Era curioso esse negócio. Música secular, os caras a noite toda e terminava ou com Sabor de Mel ou com a música do Regis Danese. Eu falei, gente, o que está acontecendo? É muito gostoso isso. É impressionante. Você vê um trabalho que você cria ali, vê a formação desde o início e depois quando bate no mercado ter uma aceitação assim, é algo incrível. Assim. Inclusive, você falou, essa Novo Vencedor, é uma música que acontece isso até hoje. A Novo Vencedor é usada aí quando, tipo época de política, agora acabamos de ter eleições,
A candidatada aí só usa novo vencedor, né? É isso Está aí surgindo mesmo. aí um novo vencedor, né? Os caras se aproveitam. É Mas é verdade, mesmo. as músicas. Então, ó, eu Pastor, tô olhando aqui. tá entrando aí uma galera galera de peso também, Chacal, grande tecladista, trabalhou já Tô com vendo grandes aqui, nomes aí. rapaz. Sejam todos Mora bem-vindos. Pode lá, falar aí, destacar. mora lá na Flórida, tivemos junto lá, estava ali em New Jersey, lá numa igreja, a gente tocou junto lá, a gente tem uma amizade legal, grande Chacal, sempre cara muito gente boa com minha pessoa, tenho o maior respeito também. E o Jode Boss, que é um garoto talentosíssimo aí também, que ele trabalhou como técnico de som comigo no meu estúdio, desde o início da carreira dele, começou comigo, um cara muito Ah, inteligente, a quem eu devo muito assim o respeito a ele e me ajudou muito e é um cara que hoje está se transformando em produtor aí com muito talento, vai longe. Grande eu Jorge, tô um vendo abraço. aqui, Chacal, um colocarem abração, meu irmão. isso, eu tô vendo o pessoal colocar aqui uma frase, não sei se é um bordão seu, tá aqui, bora Melk, aí o outro colocou, bora Melk. É o que o pessoal Ah, gosta de falar contigo? É você que fala? Como é que é isso aí? não, isso é um amigo meu lá de Orlando. Toda vez que a gente marca Ah, alguma coisa, ele é aquele cara muito. Tudo tem que ser no horário certinho, aí sabe aquele negócio? hum, E a gente é meio, não é entendi. muito. Aí toda vez ele tava indo me pegar, bora, meu, que eu falei, pô, para de me encher o saco, né? É Ah, brincadeira. é bacana ver essas interações aqui, você contando, principalmente nessa linha pentecostal, né, que é no estilo, Sim, com tantos marcos, e a turma que acompanha aqui, já foram tantas lives, a gente vai de Aristeu sim, Pires de Vencedores até o pessoal do Cats Barneia, e agora legal. são relatos que fazem a música fica ainda mais incrível, né, essas histórias de Sim, bastidores. Então, você sim, com falou da certeza, história pastor. você falou da história da Eichla, ali da questão do pós-casamento, o tio Salomão aqui, que foi do Cats Barneia, na época da explosão ali do gospel, também falou aqui que ele casou e o Cats Barneia tinha agenda. Na sequência do Cats Barneia, ele só foi ter a lua de Nossa! mel 15 dias depois. Então são coisas que Aí, acontecem tá vendo? mesmo, né, na estrada. Acontece. Acontece. E com a Extra foi desse jeito, coitado. Mas faz Incrível. parte, né? É porque, na verdade, as gravadoras têm os cronogramas, né, pastor, a ser seguido, né? Uhum. E a gente tem que, às vezes, quando eu estou produzindo, que nem com a Sony mesmo, que é uma, pô, multinacional, eles têm o cronograma deles e a gente tem que se adequar ali e fazer o trabalho dentro daquele plano tem data para lançar, tem não sei o quê, para entrar na fábrica, e essas coisas todas, né? Que era assim Certo. antes, na época do CD, né? Então a Entendi. gente trabalha ali, como quem diz, sob pressão, né? Mas é muito É bom, puxado, é verdade. é Eu estou puxado. olhando aqui o horário, já temos aí um bom tempo, já entramos no horário de almoço. Eu só posso agradecer, mas eu queria terminar essa conversa fantástica. Pessoal que não conhece o perfil, fiquem tranquilos que a live fica salva, né? As lives são sempre salvas. É um É. grande arquivo que a gente tem aqui da história da nossa música. E eu queria que Pastor, você... antes, Oi, antes de você fechar, deixa eu só falar, agradecer a esse pessoal aí, que eu estou vendo aqui claro. as mensagens subindo aí, e eu fico muito feliz e agradeço a Deus, porque já são 34 anos produzindo, já não sou um cara novinho aí, e Deus tem me honrado até hoje, ainda graças a Deus, produzindo os grandes nomes da música gospel no Brasil, tendo o privilégio de ter pessoas como o Maurício, a Sony Music, o pessoal da MK, a gente produz ainda para essa galera toda aí, e isso é um grande privilégio que Deus me concede. E eu vejo as pessoas aí, a maior parte falando, gravar com Mel, que é um sonho, um dia Deus vai me abençoar, vou chegar lá, quer dizer, isso aí para mim é mais um motivo que a gente Com não pode certeza. parar como eu pensei. Há poucos meses atrás eu tive quase parando, eu tive um momento meio depressivo, eu falei que não ia mais mexer com isso, mas vendo isso aí é mais uma motivação que a gente não pode parar, que a gente vai seguir e em nome de Jesus aí, até quando Deus quiser. É Ele que determina quando a gente tem que parar, não a gente. É verdade absoluta, ainda mais com tantas experiências como você tem. Eu queria, como última pergunta aqui para você, eu sei que você está em muitas produções, mas eu queria que você fizesse aí um top 3 ou 5, não de produções, mas de músicas que mexeram com você. Não importa a época, mas que você citasse aí
algumas músicas que te emocionaram ali, depois do produto pronto ali, que você... Nossa, você já citou uma, né? Mas queria que você falasse aí, se dá para você compartilhar algumas dessas músicas aí que mexeram. Poxa, pastor, é difícil pensar assim nesse, sei lá, nessa multidão aí de composições produzidas, mas vamos lá. Vamos estar orando por você, maestro abençoado, cantora Lloyd. Obrigado, Lloyd. Deus abençoe. Pastor, Novo Vencedor é uma que me emociona por causa dessa história, né, como o senhor mesmo citou. Eu gravei uma música com a Shirley, pastor, que na época foi o teste. São muitas histórias. A Shirley falou assim, eu vou gravar a primeira vez com você, eu vou te passar uma música aí que o compositor falou que tem que ser você. Então eu vou te passar essa música. E foi de Deus, é um amigo meu, grande amigo meu, o compositor Vanderlei Macedo, autor de muitas canções aí pelo Brasil, de sucesso. Mas aí tá bom, Sheila, eu fui fazer a música, quando eu escrevi o arranjo, eu falei, cara, essa música aqui é bater e valer, né? Vai ser na veia. Aí, quando se lançou o disco, lançou pela época, pela uma gravadora até secular na época, eu nem lembro agora o nome, uma gravadora super conceituada aí do secular. E a música foi o sucesso do disco. A música que fala assim... Hoje alguém falou seu nome para mim, e você está... Entendeu? Coração tá em pedaço. Vendavais o nome da música. Essa música é um marco na carreira da Shirley até hoje. Até hoje. E então essa Vendavais para mim é uma das também que marcaram muito a minha carreira como arranjador, como produtor. E uma da Damares também, eu vou citar mais uma dela, que é no CD Apocalipse, nós fizemos a música Arrebatamento também. Eu acho que essa música, quando eu produzi ela, eu falei assim, cara, a gente já ouviu falar muito de arrebatamento, mas eu não vi nenhuma música falar de arrebatamento como essa que está falando. Aí eu acho que o arranjo que eu fiz ali foi muito, assim, acalhou muito, vestiu muito a música, pelo tema que era falado. Isso foi em 2009, e olha só, estava muito atual em 2009. E se você ouvir hoje, vai estar mais atual ainda hoje, pelo que a gente está vendo aí, os acontecimentos. Então, é uma música que marcou muito também a minha carreira. E sei lá, são tantas para lembrar assim de cabeça. A última da Damares também, Maior Troféu, eu acho fantástica também, que a gente fez. Uau! Foi uma música, tem uma história também, o Maurício lembra, o nosso diretor estava junto lá no dia. Era uma música que quase não entrava também no repertório, e eu também dei uma insistida. Essas histórias são ótimas. O Maurício estava junto nessa aí, ele pode confirmar isso aí. Aí eu falava assim, Maurício, essa música tem que entrar, Damares meio assim, mas não tem muito a ver comigo. Aí o Maurício falava, eu acho que ela tem algo sim e tal. Ele ficou do meu lado aí, eu agradeço ele, e a música bateu e explodiu. Sucesso. Tá, joia, Melk, olha, muito obrigado por esse tempo aí, o tempo considerável aqui, 1h30 de conversa, mas é muita história. Já? Tudo isso? Meu Deus do céu. Desculpa aí, pastor, estourei tua live, hein? Imagina, as histórias são ótimas, a ideia é essa mesmo, e muito obrigado, é um prazer, uma honra conversar com alguém que tem tanta história aí na música, e que Deus continue abençoando muito aí. Mais produções com certeza virão, não tenho dúvida. Amém. Amém. Eu que te agradeço mesmo, mais uma vez, pela paciência e pelo convite também, quando você me falou, eu falei com o Maurício e tal, e estou te convidando, eu fiquei muito honrado mesmo, de verdade. E obrigado a você. E quando precisar, e a gente tem o WhatsApp aí, não esquece não, manda um alôzinho de vez em quando aí, a gente mantém contato. Com certeza. Muita precisando de mim para qualquer coisa aí. Dúvidas. Com Sim, certeza. Precisando é só chamar. Tá joia, tá bom. Pessoal aqui, ó, gente do Brasil inteiro aqui, Maranhão, no Sul, tem de pessoal falando aqui de Portugal, olha, gente de vários lugares, né? Que Deus abençoe a todos, ótimo dia para vocês aí. Melk, fantástica conversa, tá salvo aqui, vocês podem acompanhar depois. Valeu! Pastor, um abraço, muito obrigado. Até mais, gente, valeu!